Muito boa tarde. Nossa live hoje é um pouco diferente, por quê? Vamos falar sobre hipnoterapia. E eu vou convidar aqui o meu grande amigo, meu colega de profissão de faculdade. Convida? Convidou? Para nós falarmos sobre esse tema. Enquanto ele recebe lá o convite, o Instagram se digna a avisar-vos de nossa live e de que já estamos aqui ao vivo, certo? Estão prontos para o final de semana? Já está tudo preparado aí? Espero que sim, porque hoje é sexta-feira e não há mais nada a ser feito. 18 horas. Já acabou o expediente? Já? Qual o planejamento? Aproveita e vai pensando que tipo de dúvidas você quer tirar aqui conosco sobre a hipnoterapia, para a gente também poder, né, responder a todos vocês. QD. Muito bem. Por que não pôde participar? Ô, louco, meu. Quem sabe faz ao vivo, né? Às vezes ao vivo tem uma... opa, assim, ó. Grande, Marco. Opa, fala, Antônio. Beleza? Como é que você tá? Beleza, cara, tudo jóia, tudo em paz, graças a Deus. E você por aí? Maravilha também. Quase saiu um Tonhones aí, né? Costume, né? É verdade. E aí, meu caro? A gente vai falar hoje sobre a hipnoterapia. Então, vamos aproveitar esse momento para você me hipnotizar aqui ao vivo diante de todo mundo. Não, calma. Vamos fazer outra coisa. Me fala mais aí sobre a hipnoterapia. Né? Como que... Descreve aí pra gente como que é o seu setting terapêutico. Você chega lá, abre a porta da sala e tem ali o quê? Conta pra gente. Legal, vamos lá então. Bom, primeiro agradecer a você, Antônio, pelo convite, né? Tenho acompanhado aí esse trabalho bacana que você tem feito e tem muita influência na vida das pessoas. Eu sei porque eu gosto demais desse tipo de trabalho, de fazer lives, palestras, né? Então, acho que isso, se a gente consegue atingir uma pessoa, acho que já é uma parte da missão cumprida, né? Então, Exato. agradeço por participar desse processo também, né? E já também pedindo desculpa por ontem, né? Tivemos aí esses probleminhas aí, mas acontece, tá? Mas vamos lá então. Voltei. Oi, Nossa, foi mal. deu um eco aí? Tá dando eco? Tá dando eco ainda, pessoal? Oi, alô? O meu fone tá dando um retorninho aqui. Será que é meu fone? Eu desliguei aqui. Oi. Tá travando. Travou porque eu fiz né? Fui mexer aqui no celular, fiz coisa errada. Oi, E acho que agora, pessoal? melhorou agora. Estão nos ouvindo bem, vendo bem? Tá tudo Olá, olá, bem? olá. Deixa eu ver, deixa eu Bom, desconectar o eu tô fone. te ouvindo, eu tô te ouvindo perfeitamente, Tá bem? Tá ouvindo bem? ouvindo bem, vendo bem, tudo certo. Beleza. Meu áudio aqui ficou baixo. Eu vou manter o fone então. Ou vocês me ouvem bem aí sem o fone? Eu tô te ouvindo bem. Eu continuo ouvindo um leve eco, mesmo sem o fone. Mas não, onde, gente? Tem eco? Bom, Bom, mas enfim, vamos lá. tá certo. Então me Vou conta colocar aqui de novo para aí, eu, como é pra que eu é ouvir melhor. de estar falando das palestras e tal. Então, partilhando um pouquinho aqui nessa questão do... Peraí, aqui deu uma... Ah, agora sim, beleza. Vamos lá. Então, eu estava compartilhando aqui, né, o quanto eu também gosto disso, né, de dar palestras, de fazer lives e tal. Então, a questão são muitas vezes circunstâncias mesmo que vão levando a gente a parar um pouco e fazer. A pandemia deu uma travada em vários projetos que eu estava, né? Mas, assim, enfim. E, nossa, cara, ela acabou entrando na minha vida num período no qual eu estava meio
meio pensando se eu ainda queria ser psicólogo, sabe? Então, assim, eu comecei a pensar, cara, o que está me levando a não querer ser psicólogo? E aí eu entendi que eu estava muito estagnado na profissão. Então, eu fui buscando alternativas. Eu entendi que eu fazia um mestrado ou um doutorado porque eu estava precisando, que seria algum tipo de ferramenta para ajudar as pessoas, não fazia tanto sentido. Então, eu comecei a pesquisar algumas técnicas que pudessem ajudar e acabei chegando na hipnose. A gente tem uma visão da hipnose muito lá do bem dormido, né? Que passava nos programas de auditório, fazia a galera comer cebola achando que era maçã e tal. Isso é um tipo de hipnose também, a hipnose de entretenimento. Mas a hipnose voltada para a terapia, que é a hipnoterapia, é completamente diferente do que a gente já teve experiência de ver em palcos, né? Então, assim, o setting terapêutico de uma sessão de hipnose não é nada diferente de um setting terapêutico de uma sessão de terapia, né? Então, é um ambiente como qualquer, pode ter uma mesa, pode ter um divã, pode ter uma poltrona. Então, vai depender muito, assim, do estilo do terapeuta, de como ele gosta de conduzir, né? Até porque... por exemplo, a gente pensa muito no divã, né? O divã, na verdade, assim, ele não tem tanta influência assim para hipnotizar ou não hipnotizar uma pessoa. Porque o que a gente precisa entender? O que é hipnose, né? Na verdade, a hipnose nada mais é do que um estado alterado de consciência. Ou seja, se eu estou falando de um estado de consciência, se a pessoa ela dorme, por exemplo, não tem hipnose. Para haver hipnose precisa haver comunicação. Né? Então, esse é um primeiro ponto muito importante. Tá? Então, a hipnose é um estado alterado de consciência que faz com que a gente consiga ter um foco mais concentrado em uma ideia que a gente quer, por exemplo, trabalhar ou implantar junto com o nosso paciente. Tá? E a hipnose também ela é uma prática que ela não é regulamentada. Ela é uma técnica terapêutica. Então, por exemplo, uma pessoa com qualquer tipo de formação, ela pode fazer um curso e se aventurar, por exemplo, a atender. Mas aí a gente tem toda aquela questão, né, de profissionais, de pessoas de confiança e tal. Então, sempre que você vai procurar, por exemplo, um hipnoterapeuta, você tem que ter uma referência, assim como um médico, um psicólogo, um advogado e assim por diante. Então, eu sempre falo o seguinte, eu tenho muita segurança em trabalhar com a hipnose justamente pela bagagem que eu tenho por trás, que é a minha formação em psicologia e as minhas especializações. Então, isso me dá tranquilidade para poder utilizar a técnica, né? Verdade. A propósito, são 19 anos, né, de experiência, não? Desde 2004. Já ficou de maior, né, cara? Mas isso que você falou é interessante, né? A questão do profissional. O profissional, ele conta muito, e qualquer área. Quantas vezes você já não pegou um Uber, que o cara é gente boa, e o outro Uber que o cara é mais grosseiro? É a mesma coisa, ainda mais pensando, né? Eu vou fazer hipnoterapia, vou fazer com alguém que tem algum tipo de experiência, ou vou fazer, né, como você mesmo colocou, e existem, né, de todas as linhas de abordagem, né, nenhuma delas você necessariamente tem que ser psicólogo para poder para poder fazer, por exemplo, TCC, psicodrama, né? Eu tive um colega que era matemático fazendo psicodrama, porque ele gostava, né, a própria psicanálise. Então, procurar realmente um profissional ali que faça o trabalho, né, que deve ser feito e com todo o carinho ali e atenção para o paciente. Né, que, inclusive, foi esse o motivo da gente ter adiado a nossa live, porque ambos, né, tivemos compromissos e tudo mais com os pacientes, mas não importa. Importa que a gente está aqui. E, Marco, sim. Fala para a galera aí, dentro ali do que você atende, se tem algum tipo de demanda mais recorrente, por exemplo. Legal. Só fazendo um parênteses aqui, antes de falar um pouco sobre isso, o Conselho Federal de Psicologia ele tem uma resolução de 20 de dezembro de 2000, que ele inclui o uso da hipnose como um recurso auxiliar, né, no trabalho do psicólogo quando se fizer necessário. Então, tem essa resolução. E aí a gente tem também odonto, medicina, fisioterapia, psicologia e enfermagem. São as profissões que têm essa resolução, né, para a prática da hipnoterapia enquanto profissão também. Tá? O dentista pode hipnotizar, então, para extrair um dente? É tipo isso? O interessante é que tem muitos dentistas, cara, que fazem curso de hipnose, porque tem pacientes que têm aquele medo, né, da agulha, da anestesia, do barulhinho do motor.
E, inclusive, em Brasília aí tem o Bruno Tricarico, que é um dos caras referências na odonto e na hipnoterapia também, né? Muito bacana. Interessante que a hipnose, cara, Brasília é um dos centros de referência de hipnose no país. Brasília e Belo Horizonte. É muito legal. Bacana, não sabia dessa parte. Então, Legal, assim, gostei de saber. pois é. Então, assim, cara, falando um pouco dessa questão da demanda, também não foge muito daquilo que a gente vê muito em consultório, nos nossos atendimentos de psicologia, cara. Hoje em dia, o índice de problemas com ansiedade e depressão é muito alto, né? Então, assim, principalmente os transtornos de ansiedade. Né? Então, a pessoa, geralmente, ela chega com um alto índice, um alto grau de ansiedade e, muitas vezes, cara, já passou por um monte de coisas, né? De terapias. Só que é aquela coisa, né? Que quando a gente pega um caso, né, de pessoas que já passaram por vários profissionais, a gente vê que ela não conseguiu desenvolver um vínculo, fazer um trabalho mesmo, né? De sequência mesmo. Ela vai numa consulta pontual, toma uma medicação e já acha que vai melhorar tudo, né? Mas, assim, é muito comum. Outra coisa muito comum de ser tratado com a hipnoterapia são fobias. Fobias, relativamente, é uma técnica que se usa de uma forma um pouco mais simples, né? Porque o que acontece? Como que a gente pensa o modelo, né, da hipnose, o modelo prático mesmo da hipnose? Existe um modelo da mente que é um pouco diferente do modelo da mente na psicologia. Nós temos a mente consciente, a mente subconsciente e a mente inconsciente nesse modelo. A nossa mente consciente para a hipnose é esse momento que a gente está vivendo. Estamos conversando aqui, tá o nosso fator consciente aqui atuando, né? O subconsciente já é onde ficam ali as fobias, os medos. É como se fosse aquele HD, né? Onde ficam armazenadas a nossa história de vida, que geram nossos traumas, enfim, né? E a nossa mente inconsciente, ela está muito no nosso sistema imunológico e nosso sistema autônomo, tá? Então, em hipnoterapia, a gente não trabalha tanto com a mente inconsciente, que é um pouco diferente da psicoterapia, né? Mas aí, por exemplo, os dentistas e médicos, eles usam a hipnose como anestesia, então já tem que acessar um pouco desse sistema imunológico autônomo também, que às vezes você vai fazer um controle de dor e tudo mais, né? Mas, assim, basicamente, o que tem aparecido muito são esses transtornos mesmo que a gente está muito acostumado, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo e fobias também. É muito comum a gente trabalhar dentro do consultório, do ambiente, com a hipnoterapia. Muito interessante. Vamos saber de várias coisas que você falou. Vamos saber agora. E eu lembro muito da época ainda, né, daquele filme, acho que era o Freud Além da Alma que mostrava ele, acho que com Breuer, Charcot, quando eles estavam atendendo pessoas que tinham acabado de chegar da Segunda Guerra Mundial, né, do pós-guerra, na verdade, e que tinha um caso específico lá de cegueira histérica, que é extremamente raro no homem, né, um caso de histeria nesse nível, e ele ficou maravilhado porque ao hipnotizá-lo ele voltava a enxergar. Então, estalava lá os dedos ou finalizava lá a sessão, ele, né, voltava a não enxergar mais. Dentro dessa ideia, né, e sem querer pular muito lá para o programa de auditório, mas existe algum tipo de demanda de alguém, por exemplo, que ou de repente teve ali um braço amputado e aí fica com a dor do membro fantasma, ou então ela sempre tem uma impulsividade mais forte ali para buscar um doce depois do almoço, sei lá, algo nesse sentido bem pontual, que a pessoa te peça, olha, eu quero resolver este ponto específico, então eu quero não mais sentir dor aqui, eu não quero mais enxergar o doce, algo assim bem, eu acho que mais extremo, né? Eu botando um negócio bem mais extremo. Seria possível alguém vem com uma demanda dessa? Sim, tá. E também é bem interessante que aparece muito, por exemplo, pessoas que querem parar de comer doce, né? Eu estou comendo muito doce, eu estou com receio de ficar diabético, ou eu estou com algum tipo de problema, eu preciso parar de comer doce. Às vezes a pessoa não tem nenhum transtorno alimentar, mas ela tem um problema, por exemplo, pontual com doce. Às vezes uma certa compulsão com doces e tal. É possível você fazer esse trabalho pontual. Vou pegar o gancho da história ali do Freud para eu chegar nessa questão aí. O que acontece? Quando a gente pensa assim, de uma forma mais leiga em hipnose, logo na cabeça vem Freud, né? Porque Freud foi durante um tempo associado muito à questão da hipnose também. O que acontece? Existem alguns fatores interessantes
para a gente entender o motivo pelo qual Freud abandonou a hipnose. As historinhas, né, de telefone sem fio falam que ele era um péssimo hipnotista. Freud fumava charuto, né? Então, quando a pessoa está no estado de transe hipnótico, ela fica com hipersensibilidade, né, da parte sensora mesmo. Olfato, audição, tato. Então, se a pessoa está num estado mais, no estado de transe hipnótico, esse sentido fica aguçado. Imagina aquele cheiro forte de cigarro ali tomando conta. Isso vai fazer com que a pessoa desconcentre e ela saia daquele fator de concentração ali, né? E aí ele sai do estado de transe hipnótico. Então, isso era uma das coisas. Outra teoria, digamos assim, é que o Freud ele utilizava uma técnica que demorava muito para colocar a pessoa em transe. Geralmente ele colocava uma vela acesa e pedia para a pessoa ficar olhando para a chama daquela vela até ela entrar no estado de transe hipnótico. Então, imagina uma pessoa ansiosa ficar olhando para uma chama de uma vela esperando entrar no transe hipnótico, né? Então esses foram um dos fatores. A gente criou a teoria da psicanálise. E ele acreditava na teoria da psicanálise, sendo assim, ele abandonou a técnica da hipnose, né? Então, assim, é basicamente isso. Então, o que acontece? Por exemplo, quando no filme lá, Freud Além da Alma, mostra ele fazendo ali uma sessão com a pessoa, ele está dando uma sugestão direta para que a pessoa possa voltar a enxergar, porque ele entendeu que aquele não enxergar, aquela cegueira, ela estava acontecendo por um fator emocional interno da pessoa, o trauma e tudo mais, né? Então ele deu uma sugestão direta. Aí o que acontecia na sequência? Aquela pessoa ali naquele momento voltava a enxergar e depois voltava a cegueira novamente. Por que isso acontecia? Na hipnose a gente tem a sugestão direta e a gente tem a sugestão permanente. A sugestão direta, por exemplo, você coloca a pessoa no estado de transe hipnótico, né? Coloca ela ali e você vai dando sugestão mesmo. Ó, a partir de agora, toda vez que você pensar, por exemplo, naquele chocolate, vai vir na sua mente a sua vontade de perder peso ou o seu problema de diabetes e a partir disso você vai perceber que não tem necessidade de comer esse doce. Isso é uma sugestão direta que ela não vai no ponto aonde por exemplo, talvez a compulsão da pessoa. Então, aquela sugestão, ela vai valer enquanto for viável para aquela pessoa. Aí chegou num ponto que às vezes ela entra num quadro assim, mais ansioso e tal, e ela precisa recorrer àquele doce, aquela sugestão ela já não é mais válida. Então, o que a gente faz na hipnoterapia? A gente aprofunda um pouco mais a questão. Para quê? Para que a gente possa entender qual fator está associado àquele tipo de compulsão, né? Aí a Sandra até colocou aqui, ó, a hipnose ajuda com vícios, como cigarro e tal. Então a gente vai entrar nos fatores que levam àquela compulsão, né? Os motivos e tal, para que você possa fazer uma ressignificação daquela questão que gera a compulsão da pessoa, né? Então, quando a gente vai fazer a parte da hipnoterapia, aí a gente entra em outros campos que não só aquele, a partir de agora você vai esquecer o número 7, a pessoa esquece o número 7. Aquilo fica num nível muito, muito superficial, né? Por isso que logo depois a pessoa já volta a lembrar o número e tudo mais, que é como a gente vê na parte de entretenimento mesmo, né? Então, geralmente a gente usa pontualmente para esse tipo de situação, mas às vezes é uma situação pontual. Vou te dar um exemplo. Teve uma época que eu trabalhava numa escola e eu tinha um colega lá, professor, que ele usava óculos e no dia, cara, ele tinha esquecido os óculos dele e estava com muita dor de cabeça, né? Então, o que acontece? Ele tem um problema crônico de vista, né, no qual ele precisa dos óculos para poder ter aquele controle. Então, naquele momento, ele estava com dificuldade para poder até dar aula. Então, eu fiz um processo simples com ele, com uma sugestão direta, que naquele momento ali ele ia conseguir ter o controle daquela dor, né? Só que ele tinha consciência de que se ele precisa dos óculos o tempo inteiro para poder fazer o controle ali da questão das vistas dele. Então, naquele momento, para o que ele precisava, a sugestão direta valeu. Então, só que como tem um problema já crônico de vista, então ele precisa do recurso dos óculos. Então, depois volta tudo ao normal. Então, isso não é uma questão de você fazer um tratamento. Isso é terapêutico porque alivia ali aquele sintoma naquele momento, né? Interessante. Quando você falou dessa parte dos estímulos, de ressignificar,
dá para a gente ver que tem... Porque eu sempre defendi isso, né? No fundo, qualquer linha de abordagem, ela parte do mesmo pressuposto. Né? E não tem como você partir de outro pressuposto que não o próprio homem. Mas essa parte específica, né, de ressignificar, de entender ali, me lembra muito algumas coisas da própria TCC e do behaviorismo, tanto o clássico quanto o radical. Então é interessante mostrar também que, cara, dependendo de onde que você quer chegar, são várias formas. E é bem melhor você ter vários, né, profissionais que são mais treinados nisso, que têm lá a formação e estudaram sobre esse assunto, porque cada um vai responder de um jeito para um tipo de tratamento. Né? Nem sempre uma pessoa vai ficar deitada lá no divã durante 5 anos. Às vezes as pessoas querem algo mais rápido, às vezes as pessoas querem, né, não sei, de repente usar ali o psicodrama. Então, é interessante você ver que formas de ajudar, né, o pressuposto central, ele está ali, não difere muito, até porque, né, é a própria psicologia, mas é interessante você ver dessa maneira, né, como as outras abordagens funcionam, como as outras formas, né, de tratar. E teve aqui, dos doces eu quero parar. Então marca já uma consulta aí com o Marco Aurélio para poder parar de comer doce. Faz ele te dar um gosto de cebola. Não, brincadeira, não vai fazer isso não, tá? Dá gosto de cebola no brigadeiro. Insônia. É interessante para insônia também, Marco? Ou Sim, você já sim. pegou algum assim para tratar? Como é que é? É interessante porque o princípio vai ser o mesmo. Só também pegando um gancho aqui antes também, que aí você vai falando também, eu vou lembrando aqui. A questão, por exemplo, da abordagem terapêutica, é interessante que geralmente quem é da linha psicanalítica costuma não utilizar a hipnoterapia. Geralmente quem trabalha mais com TCC, que trabalha mais com a hipnoterapia. Cabe talvez um estudo, né, sobre isso. Vamos analisar mais Mas assim, isso. a questão da insônia, a gente vai partir do mesmo princípio. O que acontece? Por exemplo, pegando aqui, né, uma sessão terapêutica, eu não utilizo a hipnose como sendo a terapia para aquela pessoa. A hipnose ela entra como sendo uma ferramenta, né, terapêutica, porque aí, por exemplo, eu faço ali, vamos supor, vou fazer o tratamento de insônia com a pessoa. Aí eu entro com a ferramenta da hipnoterapia e depois que a gente fizer a parte com a hipnoterapia, aí eu sigo o tratamento terapêutico psicoterápico normal, né? Então, assim, não uso a hipnose e pronto, dá alta para a pessoa. Então, eu vou ainda trabalhando para quê? Para poder reforçar também aquele estado de mudança que a pessoa fez, para a gente poder ter segurança também nesse processo de mudança que a pessoa faz, né? Excelente. Então, assim, a questão da insônia, a gente faz o mesmo processo, a gente faz aquela investigação, né, de como que está o estilo de vida da pessoa, horários e tudo mais, e o que pode estar associado à insônia que a pessoa está tendo. Então, a gente vai entrando também, se existe algum fator que está mais intrínseco lá, de traumático, ou alguma situação, a gente vai trabalhar de uma forma mais aprofundada. Caso contrário, a gente vai fazendo muito essa questão de reforçar também, com algum tipo de sugestão direta, até a pessoa conseguir sair, às vezes, daqueles comportamentos que estão sendo disfuncionais, que estão levando ela para o quadro de insônia, né? E aí, hoje em dia, a gente tem algumas coisas aí que estão muito na moda, né? Que é o tal não sei como é que chama, acho que é celular, o nome, né? Né? Que tá, cara, assim, tirando o sono das pessoas. Então, a gente tem que fazer realmente, muitas vezes, um trabalho mesmo comportamental com a pessoa. E aí, a hipnose, ela entra muito com isso, através das sugestões, né? Então, é interessante a gente entender. Então, o processo é esse. A gente vai fazer a anamnese, a gente vai colher os dados da pessoa, do paciente, a gente vai entender o que está acontecendo, o que pode estar levando a esse quadro de insônia. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, claro, né? Está associado ali a um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, né? Algum tipo de fobia também pode estar associado. Então, a gente vai investigando e aí vai pontualmente fazendo dentro das sessões, né, utilizando a ferramenta da hipnose naquele processo também. Maravilha, mano. E me diz uma coisa, só para ficar mais claro, para mim pelo menos. Você é psicólogo e, digamos assim, a sua abordagem é hipnoterapia. É mais ou menos isso ou tá Na errado? verdade, assim, a minha abordagem, eu trabalho com TCC, né? Mas eu tenho formação em avaliação psicológica e tenho formações em hipnoterapia também. E em PNL também, que é de programação neurolinguística. Estamos juntos nessa parte, que eu também tenho a parte do TCC. Outra. É. E então me diz uma coisa.
Imagino que a duração da sua sessão seja padrão, então, não tem diferença, né? Porque a gente tem, de plano de saúde, geralmente são 30 minutos, né? Para dar os corre ali de todo mundo e dar tempo de atender todo mundo que está lá esperando. E aí tem alguns terapeutas que fazem de 40 minutos, 50 minutos, né? Eventualmente lá na TCC você até atinge ali 1 hora, sendo, né, sei lá, de repente a primeira sessão, mas no teu padrão, qual que é o tempo que você tem de sessão com o paciente? Legal. Bom, quando a gente vai utilizar, por exemplo, algum tipo de... Quando a gente vai utilizar especificamente a abordagem da hipnose para um processo mais específico, é igual eu te falei, eu utilizo a hipnose e aí eu sigo com um processo terapêutico normal. Geralmente, cara, a sessão de hipnoterapia ela é mais longa. Eu já tive sessão, porque aí, por exemplo, quando eu vou fazer o atendimento, só para entender aqui, né? Quando eu vou atender hipnose, aí a gente já tem que montar um pacote de atendimento diferente, né? Porque é uma técnica que é mais demorada, um tratamento que as sessões são mais demoradas, né? Tem toda uma dinâmica diferente. Então, eu já tive sessão, cara, que eu fiquei 3 horas com o paciente. O paciente entrou num processo de volta, assim, de regressão, né? E foi um caso bem pesado, assim, encontramos, assim, nesse processo de regressão, várias situações de abuso e tudo mais. Então, como é que você interrompe uma sessão com a pessoa naquele estado ali, trazendo ali várias vivências, né? Então, é um processo demorado. Então, geralmente, quando eu vou atender uma sessão de hipnoterapia, eu agendo um paciente no período só, para poder dar toda a atenção para o paciente. Aí, como é que eu faço, por exemplo, numa sessão normal, né? Comum. Eu utilizo ferramentas da hipnose para poder ir complementando. Aí, beleza, aí a gente utiliza o trabalho normal. Eu atendo, por exemplo, numa clínica popular, que é isso, é correria, é o atendimento de 30 minutos. Então, eu vou trabalhando linguagem hipnótica, vou trabalhando algumas ferramentas para a pessoa ir utilizando no dia a dia. Não dá para fazer uma sessão aprofundada, porque a pessoa vai sair de lá, às vezes até mal, e aí eu não vou conseguir resolver. Então, todo paciente, cara, sem exceção, sai do consultório com, pelo menos assim, com o entendimento do que foi trabalhado ali e tendo ferramenta para lidar, né, pós-sessão. Né? Então, não dá para deixar a pessoa sair ali num estado ainda alterado de emocional ou o que quer que seja. Né? Então, as sessões de hipnoterapia elas são um pouco diferentes nesse sentido. Tem que tirar mesmo ali, porque quando você aprofunda determinadas coisas, a pessoa ela pode fazer uma catarse, uma abreação. Então, não dá para prever muito, então a gente tem que ficar por conta mesmo ali. E isso volta naquilo que a gente falou lá no começo. Existem profissionais e profissionais. Por mais que você tenha, né, 1 zilhão de pacientes ali no dia, nenhum deles sai sem ter o entendimento. E é bom deixar isso registrado. Né? Porque mesmo que seja mais corrido por conta do tipo de demanda, até porque é uma clínica popular, ainda assim tem ali todo o cuidado. Então, reforçando essa parte. E eu ia te perguntar uma outra coisa que eu esqueci, mas talvez eu lembre agora, que é... sim, lembrei. É possível fazer uma sessão de hipnoterapia online, por videochamada, Google Meet, Zoom, sei lá? É possível. Como eu falei lá no começo, para ver hipnose tem que ter comunicação. Então, se a gente consegue ter comunicação, a gente consegue ter um trabalho de hipnose. Aí eu acho que é muito questão assim da dinâmica do profissional. Eu, particularmente, eu faço atendimentos online, mas não faço atendimentos online com hipnoterapia. Porque eu prefiro estar presente junto com o paciente para justamente essas situações que eu citei. Às vezes a pessoa tem uma abreação, tem muito processo de catártico, né? Então, às vezes a pessoa está ali no local, pode acontecer uma abreação lá, que é essa reação emocional, né? Para quem não conhece o termo, é uma reação emocional mais forte, e aí às vezes não tem ninguém ali para dar um suporte. Às vezes ela até pode sair da chamada que está sendo feita e tal. Então, eu prefiro, com a hipnoterapia determinada, se for um caso assim mais profundo mesmo, não faço. Eu faço presencial, mas é totalmente possível. Para você ter uma ideia, quando eu estava fazendo minhas formações, né, ainda no começo, meio cru ainda, eu estava morando aí em Santo Antônio e eu fui fazer um curso em Goiânia. E aí eu tive que sair um pouco mais tarde, eu cheguei, começou no período da manhã, eu ia chegar lá depois do almoço. E aí eu estava conversando com um amigo meu que é muito sugestionável, né? E aí eu perguntando, e aí, cara, como é que tá? Já tá terminando aí, tá indo pro almoço e tal?
Aí ele falou, cara, tá muito demorado aqui, eu tô cansado. Aí eu, pelo WhatsApp, eu falei assim, cuidado para não ficar com a bunda grudada na cadeira. E ele aceitou a sugestão e ficou. Bem dormido. Tem casos, cara, tem casos muito engraçados de pessoas que criam âncoras. Porque quando a gente vai fazer, por exemplo, vamos supor, eu vou trabalhar ali um trauma, vou ressignificar o trauma com a pessoa, e aí depois eu faço um trabalho ali da pessoa ter uma âncora para ela poder acionar ali um estado emocional positivo que ela queira, né? E aí, também nas formações, o professor, ele contou um caso de uma pessoa que era muito católica, e aí ele colocou uma âncora de tocar na testa e ele entrar no estado de hipnose. E ele estava passando em frente a uma igreja, ele foi fazer o nome do pai e vap, entrou. E é engraçado que parece que não existe essas coisas, cara, mas existe, e é muitas vezes assim. Quando eu fiz o meu primeiro curso, Antônio, o que acontece? Eu sempre acreditei, quando eu comecei a pesquisar, né? Eu fiz curso online primeiro, mas falei, não dou conta, eu tenho que sentar na cadeira e ver ao vivo a parada acontecendo. Quando eu fiz o primeiro curso presencial, que o professor lá, o instrutor, ele colocou a primeira pessoa em transe, eu falei, mentira isso aí, cara. Mentira, não é possível. Aí a gente vai entrando, vai aprofundando, na hora que a gente vai fazendo o treinamento. E eu coloquei a pessoa também no estado, eu falei, e agora o que eu faço? Caramba, e acontecia. Então, assim, é muito legal, cara. É uma técnica, assim, que eu particularmente, eu me apaixonei por essa técnica, porque você tem uma facilidade para você superar essa barreira crítica que o paciente tem, que muitas vezes a gente leva várias sessões para conseguir entrar ali naquele meio. Então, quando a pessoa ela se permite, aí a gente entra na mesma ideia da psicoterapia. O paciente ele tá lá, ele tem que estar se permitindo passar pelo processo, né? Então, com a hipnoterapia não é diferente. Então, a pessoa ela tá ali, cara, com aquela expectativa, está se permitindo, pode ter certeza absoluta que o processo vai acontecer. Então, a gente consegue, e aí existem, quando eu falei para você que tem base científica hoje, porque já tem vários estudos que mostram a frequência da onda cerebral que se altera, né, no estado de transe hipnótico. Então, quando você consegue acessar esse estado de frequência de onda, você consegue acessar, ultrapassar o fator crítico e entrar lá naquele HDzinho que eu falei no começo, para você poder trabalhar o que quer que seja. Sejam os traumas, seja o processo de ansiedade, depressão, enfim. Então, é muito legal quando a gente entende, quando a gente conhece bem o que é a técnica e trabalha com seriedade mesmo o aprendizado, né, o estudo sobre a hipnoterapia. Cara, maravilha isso daí. Eu não sei vocês aí, mas eu tô aprendendo aqui horrores, né, com o nosso hipnoterapeuta Marco Aurélio. E, cara, vou te fazer uma pergunta, você responde só se você quiser, tá? Você já usou essa hipnoterapia para fazer coisa que não deve? Boa pergunta, cara, excelente pergunta. Inclusive nas formações... E assim, eu tenho orgulho em dizer que eu formei 5 turmas também de hipnoterapeutas, eu dando curso, né? Então assim, você também é professor, então, de hipnoterapia? Sim. Igual eu falei, a pandemia, ela me travou. Mas eu formei 5 turmas, eu e um amigo meu, o Dr. Vitor, que é médico, a gente pensou, cara, a gente gosta disso, a gente dá conta, bora montar curso, e a gente formou 5 turmas. E bacana demais, cara, com ótimos feedbacks. Então, assim, tanto na minha formação, nas formações na qual eu fui submetido para aprender, quanto na formação que eu ministrei, né? A gente trabalhou isso, cara, de uma forma muito séria, né? Porque aí a gente fala um pouquinho do que a gente falou lá atrás. A questão do profissional, né? A hipnose é uma ferramenta poderosa. Ela pode ser, sim, utilizada para o mal, né? Mas aí é que tá. Para haver hipnose, por exemplo, uma sugestão tem que fazer sentido para a pessoa. Então, vamos supor, você chega para a sessão de hipnose comigo. E aí eu vou falar para você assim, eu coloco você no estado de transe, certo? Aí eu começo a dar a sugestão. Eu vou falar, Antônio, a partir de agora, você está num ambiente no qual você pode ficar se sentindo à vontade. E aí eu vou pedir para você agora passar para mim o seu cartão de crédito e o número do seu cartão de crédito e a sua senha. E você pode ficar tranquilo que isso não vai dar em nada, nenhum tipo de problema para você. Se essa sugestão... Porque, igual eu falei, você está consciente. Você não está inconsciente no processo. Então, se eu te dou uma sugestão dessa, e essa sugestão
não faz sentido algum para você, na hora você sai do estado de transe. Certo? Mas, se a pessoa, ela tá ali, porque, pô, o paciente, ele chega até a gente, cara, vulnerável. Ele chega até nós num estado, assim, desesperado por ajuda, muitas vezes. Então, se o cara não for profissional, ele pode, sim, utilizar isso para maldade, cara, com a pessoa, infelizmente, né? Então, assim, ter muita ética, cara. A pessoa que procurar o profissional é realmente ter referência do profissional, é saber um pouco da história desse profissional, porque é muito sério, cara. O trabalho terapêutico normal, o trabalho terapêutico natural é muito sério. Usando a hipnoterapia também não deixa de ser tão sério quanto, né? Porque você tem esses fatores, cara. Você tem as pessoas que elas têm uma facilidade maior para entrar e aprofundar num transe hipnótico. Então, assim, por isso que é sempre recomendado, quando você vai fazer um trabalho com hipnoterapia, até você poder gravar a sessão. Você explica para o paciente, está gravado lá, está tudo registrado, para mostrar que nada demais aconteceu e tal. Então, essa é uma questão de se prevenir também, de precaução profissional nesse sentido, né? Então, isso é muito importante ter em mente também. Isso é excelente, né? Até porque não adianta só, nesse caso específico, não adianta só o contrato por escrito ali com o paciente, né? Tendo a imagem, pô, o que você fez aqui enquanto eu estava em trânsito? Então, inclusive eu comecei até a pensar, de repente isso é até interessante com outras técnicas, em outras, né, linhas de abordagem, em outras situações, porque realmente, primeiro que você pode rever o que você fez. Então, é mais eficiente do que ficar anotando. Isso é interessante mesmo. Que eu, pelo menos, eu anoto, né? Assim, não eu, pelo menos, não, só eu falo, não. Mas eu anoto ali a sessão, porque é mais fácil para eu lembrar depois. Então, eu levo sempre um computador, seja online, seja presencial, sempre o computador anotando. Mas fica aí uma ótima ideia, né? Gravar a sessão, né? Daí fala com o paciente, obviamente, tudo e tal, para ele poder também, sei lá, de repente ele acesse aqui a sua sessão, né? Fica aí já um início também. É legal. A gente quando a gente foi conversar inicialmente para fazer a live, eu tinha falado da questão de mitos e verdades, né? Eu queria pontuar alguns mitos e verdades aqui, pode ser? Por favor, senhor, pontue. Legal. Então vamos lá, ó. Eu anotei aqui para ficar melhor a dinâmica aqui. Um dos mitos, né? A hipnose é causada pelo poder do hipnotizador, né? Essa é uma pergunta que o pessoal acha muito. Acha que o hipnotista, o hipnoterapeuta, ele é um bruxo, que ele só faz um estalo de dedo e a pessoa já cai ali, né, desacordada. Então, assim, óbvio que o profissional ele tem que ter o conhecimento, mas se o paciente, vamos falar, se o paciente na sessão de hipnoterapia ou uma pessoa numa hipnose de entretenimento, de rua, alguma coisa assim, ela não se permitir, nada acontece. Então, não existe uma magia, um poder do hipnotizador que leve a pessoa a entrar no estado, né? É uma técnica, ela tem um processo para acontecer e a pessoa ela precisa estar ali querendo passar pelo processo, tá? Então, esse é o primeiro mito que tem. O segundo, o hipnotizador controla o desejo do paciente. É a mesma explicação que eu te dei. Se eu te dou uma sugestão que aquilo não faz sentido algum para você, você não vai aceitar a sugestão e aquilo não vai acontecer. Então, isso reforça que não existe um controle de mente. Não tem nada a ver com esse tipo de situação. Tá? Terceiro, a hipnose é prejudicial à saúde? De forma nenhuma. E claro que a gente está falando aqui de todo esse trabalho ético, trabalho de conhecimento do profissional. Então, se você está nas mãos de um bom profissional, pode ter certeza que você vai melhorar muito de qualquer sintoma que seja, que você vá procurar, né, nesse profissional. Tá? Eu vou pedir para você conversar com a minha e fazer ela comer brócolis. Dá para fazer. Dá para fazer. Quarto mito. A pessoa pode se tornar dependente da hipnose, né? No máximo, ela pode descobrir os benefícios que tem e querer sempre passar pelo processo, né? Mas, assim, a questão de se tornar dependente para ser uma bengala para a vida, isso aí não acontece, tá? Então, é a mesma coisa. Eu preciso de estar 24 horas com o meu terapeuta do meu lado para eu poder viver. Alguns até queriam, né, Antônio? Né? Mas a gente sabe que não funciona assim. Outro
mito muito interessante, cara, que as pessoas têm muito medo e muitos não se permitem, às vezes, a passar pelo processo de hipnose, que a pessoa pode não voltar do transe e ficar preso no transe. A pessoa fala assim, e se eu não voltar? Aí eu respondo assim, você não vai para lugar nenhum. Aonde eu te deixar sentado ou deitado aqui, você vai levantar da mesma forma. Né? Então, assim, como o transe é um estado consciente da mente, é um estado de hiperfoco da mente, você não vai para Nárnia. Você continua ali no mesmo lugar, com a sua mente consciente, tudo bonitinho. Você está ouvindo, está se comunicando, eu vou estar me comunicando com a pessoa. Então, não tem que ter esse medo de não voltar do transe. Né? Uma vez eu fiz um teste, cara, porque quando eu terminei minha primeira formação, eu queria fazer tudo que eu podia, né, para treinar. E aí minha cobaia foi minha filha. Cara, e criança e adolescente é maravilhoso para você hipnotizar. É o melhor treinamento que tem. Porque eles são muito têm uma mente muito criativa e fantasiosa, né? Então aceita com muita facilidade sugestões. Aí o que eu fiz? Teve um dia que ela ia sair lá de casa e ia para casa da minha cunhada. E aí eles iam de carro. E aí eu hipnotizei ela e dei uma sugestão de que quando ela fosse entrar no carro, ela ia entrar na carruagem da Barbie e ela ia estar passeando pelo mundo da Barbie. Que legal, e aí eu dei cara. a sugestão e deixei ela ir, né? E aí depois que ela chegou lá, aí eu liguei e perguntei, e aí, filha, como é que tá? Você viu a cidade da Barbie? Ela, pai, a hora que eu cheguei na casa aqui da tia Nanda, eu parei de ver. Ou seja, a sugestão ela foi indo até um certo sentido. Quando ela se deparou com um outro tipo de cenário diferente, a mente dela consciente já voltou ali e trouxe ela normalmente. Então, não tem essa questão de ficar preso em lugar nenhum, né? Uma coisa que assim, é interessante que pode acontecer, aí é uma parte mais da terapia mesmo, tem pessoas que entram num estado mais profundo de transe hipnótico, que é chamado de estado de Sdale. Sdale foi um médico que ele começou a pesquisar sobre a anestesia hipnótica, né? Então, ele começou a aprofundar o estado para quê? E, inclusive, existe uma reportagem no Fantástico, de muito tempo atrás, depois é só pesquisar no YouTube, que mostrou uma mulher fazendo uma mastectomia utilizando a anestesia hipnótica porque ela tinha alergia à anestesia comum. Então ficou toda uma equipe ali e tal, tinha um profissional, né, um hipnoterapeuta profissional ali do lado o tempo inteiro, durante a cirurgia toda e tal. Então, para você poder fazer uma amputação, por exemplo, é possível usar, mas a pessoa tem que estar no estado muito aprofundado. E aí, esse estado é um estado que é até um pouco mais difícil de emergir a pessoa do transe hipnótico. Mas, de toda forma, não existe nenhum registro na história, na literatura da hipnose, de alguém que ficou preso num estado de transe hipnótico. Tá? Outro, eu já até falei um pouco aqui, o sono é hipnose? Não. O sono é outra frequência cerebral, né? Então, assim, não há comunicação no sono, então não tem isso. É muito comum os hipnotistas, eles falarem, durma, né? Mas é só uma associação de você criar, por exemplo, uma âncora para a pessoa entrar no estado de transe ali. Mas a pessoa não dorme, tá? Outra coisa que eu já falei, a pessoa não fica inconsciente no transe, tá? E o último aqui. E o último dos mitos aí, tem pessoas que não podem ser hipnotizadas, ou seja, todo mundo pode ser hipnotizado? Sim, desde que haja comunicação. Eu já vi alguns casos de pessoas cegas serem hipnotizadas, de pessoas surdas serem hipnotizadas. Se a pessoa consegue ter algum vínculo de comunicação, é possível. Pessoas com quadro psicótico, né, quadro mais grave de transtorno mental, retardo, essas coisas, é mais difícil justamente pela questão do entendimento, da comunicação e tudo mais. Então, acaba sendo um pouco mais complicado de se fazer um trabalho como esse. Cara, então, é mais ou menos isso aí. Sensacional. Imagino a parte a gente fica preso lá para sempre, né? Não volta nunca mais. E quando você falou de ir para Nárnia, né? Eu fiquei pensando, quem tem TDAH, né? Porque eu tenho TDAH. Então é todo dia aquela luta constante. Aí você falou também do hiperfoco. Eu não vou falar que eu mesmo vou me hipnotizar, claro que não, mas quando você está com um paciente ali, ok que você usa ele na ansiedade, mas aí agora uma curiosidade pessoal, né? O TDAH
Como é que você faz para hipnotizar um cara que não presta atenção em nada? Você falou, oi, tudo, a mosquinha passou e o cara já foi embora. Mano. Como é que você faz? Legal. Existem várias técnicas, né, que você pode utilizar para colocar a pessoa no estado de transe hipnótico. Inclusive, eu estou falando muito aqui do transe hipnótico, eu estou falando muito da hipnose clássica, tá? Mas existe também uma linha que é a hipnose ericksoniana, que é uma outra linha de que você não tem esse transe formal, no qual você faz ali, coloca a pessoa ali no estado, e ela entra, fecha os olhos e entra ali. Você pode trabalhar também esse processo de hipnose com a pessoa ali, de olhos abertos, se comunicando, conversando com você. Eles chamam hipnose conversacional. Você também consegue gerar mudanças dessa forma, tá? Então, por existirem várias formas de se trabalhar com a hipnose com o paciente, a gente vai buscar. Então, por exemplo, um paciente com TDAH, a gente talvez não vá utilizar uma técnica que exija um relaxamento, por exemplo. A gente vai usar uma técnica de indução que seja mais rápida, para não requerer dele tanta atenção ali, porque isso pode gerar ansiedade no paciente que tem o TDAH. Então, a gente vai buscar o recurso, né, a ferramenta dentro da técnica que seja mais adequada para aquele paciente, para conseguir colocar ele no estado. Pra você ter uma ideia, é tão interessante que eu tive um caso que foi muito engraçado, cara. Uma coisa que as pessoas acham muito também não, se eu contar isso, eu já contei a história. Foi o seguinte, o paciente chegou para fazer o tratamento e ele queria passar pelo processo de hipnose. E aí, beleza. Aí eu comecei, fiz a anamnese com a pessoa, criei ele todo o rapport e tudo mais, né? E aí eu comecei a aplicar ali um tipo de indução e a pessoa não ia e não acontecia nada. Aí eu falei, pô, deixa eu tentar por outro caminho aqui. Aí eu fazia de outra forma e tal, e nada. Aí eu falei assim, é importante que você se permita. Ai, doutor, mas eu tô esperando que hora que você vai me hipnotizar. Aí eu falei, uai, como assim? Uai, que hora que você vai usar aquele negocinho balançando aqui na minha frente? Então, o cara achou que a hipnose era o pêndulo. Eu falei, tá bom. E na época, eu tinha um pêndulozinho que eu usava, que eu tinha na bolsa, né? Que foi até de um curso que eu ganhei, ficava na minha mochila lá. Falei, pera aí um pouquinho. Aí eu peguei o pêndulo, aí eu comecei a trabalhar uma respiração, um foco, e o cara foi. E é bem então, estereotipado. a questão é a expectativa, né, que a pessoa gera. Isso é muito interessante, cara. Por isso que a técnica funciona. E aí não tem nada de tão diferente assim da psicoterapia, que a gente precisa desse engajamento, a gente precisa que a pessoa se permita, né? A gente precisa de ter de criar esse rapport com a pessoa, né? Isso é muito importante no processo terapêutico. Porque não adianta nada, né, a pessoa se eu sair por aí oferecendo terapia, seja lá qual for a forma, né, seja ela regulamentada, não regulamentada, seja ela que funciona, que não funciona, sei lá, seja lá o que for, se a pessoa falar não, não tem como, né, e a hipnoterapia, então, é mais uma das que só é possível se a pessoa, obviamente, né, permitir, né. Exatamente. Só assim, fazendo um parênteses aqui também na questão da legislação, o Conselho de Psicologia, ele não permite eu, por exemplo, fazer um trabalho de hipnose de entretenimento, um trabalho de hipnose de rua, me apresentando como psicólogo e hipnoterapeuta, né? Eu posso falar que eu sou psicólogo e hipnoterapeuta para fazer um trabalho de psicoterapia, né? Fazer um atendimento em consultório. Mas se eu for, por exemplo, fazer uma hipnose de rua, eu não posso me apresentar como psicólogo, eu tenho que me apresentar como hipnotista, né? O que, no fundo, é uma grande bobagem, porque você não deixa de ser psicólogo enquanto você está fazendo uma performance ali na frente, né? É que nem o próprio termo da psicoterapia. Qualquer um, até meu filho de 8 anos já pode se chamar de psicoterapeuta. E o pior é que é gente, né? Nós nos formamos há 19 anos, né? Eu não queria revelar a sua idade, mas eu revelei, tô nem aí. E aí, há 19 anos, tá lá no diploma psicólogo. Se você não paga o CRP, você não pode se chamar de psicólogo. Então, assim, é uma coisa que, cara, não dá para entender, né? A parte da legislação realmente não dá para entender. E aí, para a gente encerrar, deixa eu ver se alguém tem mais alguma dúvida, se a gente... Não. Eu vi que é uma galera que entrou, tem um pessoal que eu conheço que entrou. Obrigado aí, pessoal, por estar acompanhando. Já compartilha lá com aquele teu amigo lá que fala, hipnose é chato. Não, é mó legal. Só ver as histórias do Marco aqui, ó.
a hipnose é muito legal, velho. Muito legal mesmo. Tem bastante de saber mais sobre ela. Então, assim, não é uma área, né, assim como, sei lá, uma outra área aí. Eu também não, né, sei lá, comportamental, só comportamental mesmo, behaviorismo clássico. Eu estudei lá o suficiente porque era necessário e às vezes eu dou uma olhada lá, mas não é algo assim que é tão recorrente assim na minha prática. E é muito bom ter essa visão de quem trabalha, né, especialmente porque não só psicólogo, TCCeuta e hipnoterapeuta, né? Tem muita gente que fica nessa, né, eu vou escolher uma linha de abordagem, eu vou mergulhar nela, vou ficar só nisso pro resto da minha vida. Porque realmente, quanto mais formas você puder ajudar o seu paciente, e está aqui o Marco falando exatamente sobre isso, as formas que ele pode ajudar, cara, bem melhor fazer. É que nem uma caixinha de ferramenta. Quanto mais ferramenta tiver, mais rápido você conserta uma areia, né? Sem dúvida, cara. Maravilha. E quer deixar mais uma mensagem aí para os nossos telespectadores? Não, cara, só agradecer a você aí pelo convite, né? Muito bacana, assim. Eu tô muito desleixado, cara, porque eu adoro fazer live. E a galera que me conhece sabe disso também e sempre me cobra, né? Então, assim, eu agradeço muito porque isso dá uma forma também de eu estar estimulado, né? A estar fazendo, participando disso. E como eu falei no começo, cara, se o que a gente fala que estimula uma pessoa, fala, cara, pô, eu quero procurar ajuda então, faz parte da nossa missão, né? Então, assim, só agradecer mesmo a oportunidade de estar levando um pouco sobre o que é a hipnose, desmistificando um pouco a técnica, né? E para que as pessoas entendam que quem procura um psicólogo, se ele usar a hipnoterapia, é uma coisa que é natural e que vai te ajudar bastante também, né? Então, isso ajuda muitas pessoas. Então, só agradecer a você, Antônio, agradecer a galera que entrou aí também, muita gente que eu conheço. Cláudio aí dando um boa noite. Boa noite, Claudinho. Faço sim, quer fazer uma live, tá vendo? Já estão aparecendo nos convites aí. É isso. Né? Então é isso, meu amigo. E satisfação demais, prazerzão estar junto com você aí partilhando com você esse conhecimento também. Tá? Estou à disposição para o que precisar aí, que eu puder auxiliar. Eu que te agradeço muito, Marco, pela disponibilidade, pelo seu tempo e por abordar o assunto, explicar ele tão bem, né, de uma forma leve, descontraída e ao mesmo tempo muito informativa. Eu realmente aprendi muito aqui com você e é um orgulho poder dizer que estudamos juntos, né, lá com Platão, Aristóteles, aquela galera toda lá, foi muito bom realmente. Legal, cara, muito legal mesmo, Antônio. Assim, eu fico revivendo muitas vezes ali eu falo que eu aproveitei muito o meu tempo de faculdade. Eu acho que você pode dizer o mesmo também, cara. Que a gente, apesar das nossas brincadeiras lá, a gente estudou bastante. Eu acho que isso nos forjou hoje os profissionais que nós somos. É verdade. Até hoje eu lembro dos laboratórios, lembro de algumas aulas, lembro da gente, nossa, essa aula está acabando, não. E aí depois que acabou, a gente podia ir lá para tua casa. Era muito bom, realmente. Que bom que, né, a gente ainda mantém o pique, está indo aí atrás, e, pô, você está aí com hipnoterapia, TCC e tal, né, dando palestra, avaliações, né, também que você falou, Sim. e PNL, né? Então, pô, é bacana isso é sensacional. Cara, obrigado. Legal. Vamos marcar outras, né, vamos explorar mais esse tema. Se você também quiser, sei lá, de repente você quer saber alguma coisa de TCC, não que você já sabe, eu não vou te explicar nada, não. Mas se quiser saber de psicodrama, logoterapia, né? Eu fiz também avaliações e neuro, e psicologia social. Mas aí também, né? Coisas que a gente vai trocando figurinha aqui. Não, legal, cara. Agora também eu vou me programar para fazer um calendáriozinho também para fazer lives, né? Então, vamos marcar alguma aí. E numa próxima aí eu faço alguma atividade aqui que dê para fazer online com a galera aqui, para o pessoal sentir um pouco como é que funciona essa linguagem hipnótica, né? É bem bacana. Vamos fazer vocês comerem cebola achando que é maçã. Não, brincadeira. Cara, isso é muito engraçado, cara. A pessoa comer a cebola achando que é maçã. É muito engraçado. Pena que a gente não vai ver os caras fazendo isso. Mas de repente a gente faz aqui, ó. Eu trago uma cebola e você faz isso. Bacana, Antônio. Obrigadão, cara. Valeu mesmo. Obrigado, Marco. Valeu, pessoal. Obrigado a todos vocês. Obrigado também. Pela audiência, pela paciência e até mais, galera. Valeu, pessoal. Obrigado.